Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem? Professora Larissa de Ciências, nossa intérprete Viviana. A aula de hoje é sobre adolescência. Então, os objetivos dessa aula, discutir um pouco sobre a adolescência e as mudanças físicas e comportamentais que ocorrem nessa fase, tá? Considerando o papel aí dos sistemas nervoso e endócrino em todas essas mudanças. Para a gente começar, dá uma olhada nessa imagem aqui. Então, como que é retratada a imagem de um adolescente num filme, num programa de TV? Você concorda com essa forma como a adolescência é mostrada na televisão? A adolescência é um período da vida das pessoas, né, onde de fato muitas mudanças acontecem. E inclusive, muitas dessas mudanças você já está sentindo aí, né, no seu corpo acontecendo. Então, na adolescência, o nosso corpo e a forma de pensar passam por intensas mudanças, transformando gradualmente meninos e meninas em adultos. Então, a adolescência é um período de transição da infância para a vida adulta. Em geral, a adolescência, né, tem início com uma fase da vida que a gente chama de puberdade. Então, a puberdade, ela é um período ali onde começa a acontecer o amadurecimento dos órgãos sexuais que vão tornar a pessoa apta para o processo de produção e liberação de gametas. Então, uma das funções, né, da adolescência é transformar o corpo daquela pessoa em adulto para que ela atinja a sua maturidade sexual, para que ela seja capaz de se reproduzir. E aí, lembrando aqui, né, que todo ser vivo, tá, quando ele, né, já atinge essa maturidade sexual, ele vai se reproduzir para garantir a continuidade da espécie. Isso é importante para a natureza, tá? Então, na adolescência é justamente esse momento em que o seu corpo está passando por essas transformações para que você se transforme num adulto e para que você atinja essa maturidade sexual. As meninas vão passar a ovular, né, ter ciclos menstruais, os meninos vão passar a produzir os gametas, que são os espermatozoides, tá? Quando termina essa puberdade final? Então varia muito de pessoa para pessoa, tá? Não tem uma regra, somos seres únicos, porém a média aí é dos 12 aos 19 anos, tá? Tem gente que entra na puberdade com 11, tem gente que com 13, então não há uma regra, cada ser é único, mas a média é a partir dos 12 anos ali, né, que isso tudo começa a acontecer. E que mudanças físicas são essas que acontecem então? Então elas acontecem no corpo, né? E durante essas transformações no corpo, tá? É muito comum que alguns jovens possam se sentir diferentes, desajeitados, preocupados com a sua imagem, né? Às vezes espinhas. Às vezes nesse período pode ser muito frustrante tudo isso acontecendo. Então, tem que entender, né, que é uma fase de mudança, de transformação que está acontecendo por conta de hormônios do nosso corpo, tá? E é natural, né, de todos os seres humanos. Ao compreender, então, o que está acontecendo com o nosso próprio corpo, o adolescente pode, então, adquirir mais segurança, mais autoconfiança, né? Então, não precisa ficar com frustração, às vezes por conta da imagem, ficar inseguro. O ideal é a gente buscar se conhecer mais, entender o porquê dessas mudanças estarem acontecendo e, claro, se aceitar. Antes da gente continuar essa aula, temos aqui a nossa primeira atividade de hoje, que diz o seguinte: a partir da puberdade, o corpo feminino está apto para a reprodução. O corpo a cada mês se prepara para receber uma vida em seu útero, tá? Então, todo mês o corpo da menina, né, depois do período ali da adolescência, vai se preparar para receber um embriãozinho no útero. Caso isso não ocorra, acontecerá então a menstruação.
Sobre a menstruação, comente sobre ela. Então, por que as meninas menstruam? Qual a finalidade dessa camada de sangue aí que acontece? Por que se não houver essa implantação desse embrião no útero da menina, ela vai menstruar? Então, você sabe quais são as explicações? Então, explica aí com as suas palavras, vou dar um tempinho e já retorno para a gente continuar essa nossa aula. E então, qual a função, né, da menstruação nas meninas? Por que esse evento acontece? Todos os meses, quando a menina ovula, tá? Antes até, na verdade, dela ovular, a parte interna do útero está sendo revestida por um tecido de sangue que a gente chama endométrio. O endométrio é como se fosse formar uma caminha
para receber o embriãozinho, o bebezinho que vai se implantar ali. Se não acontecer essa fecundação, né? Então, se a menina nesse período ela não engravidar, tá? O que vai acontecer é que esse tecido sanguíneo que forrou o útero dela internamente, ele vai ser descartado, ele vai se desprender aos poucos, e essa menstruação que a gente chama, essa eliminação de sangue, né, que as meninas têm mensalmente, é essa descamação, esse desprendimento do endométrio, tá? Então, para você que não sabia, né, a menstruação sim tem uma função, é um tecido de sangue que forra o útero das meninas, pensando em preparar o útero para ser um ambiente para o desenvolvimento daquele bebezinho. Caso ela não tenha relações sexuais, não engravide, não tem nenhum embrião implantado ali, aquela camada sanguínea se desprende e é isso então que a gente chama de menstruação. Então é importante ter em mente, né, que todas essas mudanças físicas da adolescência, elas não vão acontecer para todo mundo na mesma hora, com a mesma idade, com a mesma velocidade. Como eu já disse, somos seres únicos. Tem pessoas que começam a puberdade mais cedo, outras mais tarde, outras têm mudanças suaves, que a ponto de nem sentir tanto assim, outras já são mudanças muito bruscas, causando frustração, insegurança. Então varia muito de pessoa para pessoa. O que acontece tanto de mudanças físicas assim? Então, nas meninas, as mudanças são mais evidentes, geralmente, mais cedo do que nos meninos. Então, as meninas costumam crescer em altura até mais ou menos os 17 anos. No caso dos meninos, o crescimento de altura costuma ir até os 19, tá? Essa é uma fase que o menino cresce, estica muito mesmo. Ela é até chamada pela ciência de estirão de crescimento. Pelos, tanto nos meninos quanto nas meninas, durante a puberdade nascem pelos em regiões próximas às genitálias, as áreas que a gente chama, né, de pelos pubianos, tá? Então é normal, né, o nascimento de pelos nessas áreas para os dois sexos e também nas axilas. Nos meninos, os pelos também podem surgir no rosto, né, na face. Então a barba e o bigode também são transformações evidentes aí nesse período da vida. Nas meninas também acontece o crescimento, o desenvolvimento das mamas e a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, tá? As mamas das meninas, caso, né, elas engravidem, quando a mulher engravida, através de hormônios, ela também vai passar a produzir o leite materno, a secreção, né, nutritiva que vai sustentar aí o bebê nos primeiros meses de vida. Então, nas mulheres, né, tem algumas mudanças que são vistas mais facilmente. Os meninos vão apresentar alargamento dos ombros, geralmente um aumento da massa muscular, tá? Então, uma musculatura um pouco mais, né, definida. O pênis, né, e os testículos também aumentam de tamanho nesse período. E além disso, a voz também vai ter alteração. Então o menino, quando chega na adolescência, ali nessa fase, geralmente a voz engrossa. E nas meninas, a voz tende a ficar, né, mais fina, obviamente. Momento da atividade, atividade 2 da nossa aula de hoje. A puberdade é um período de grandes transformações físicas, psicológicas e sociais, determinada pelo aumento acentuado dos hormônios sexuais, tá? Então sempre lembre, né, que tudo que acontece de diferente ali no corpo, o nascimento desses pelos, o crescimento das mamas, mudança na voz, a menina, né, ter a menstruação, tudo isso são hormônios que estão promovendo, tá? Sistema endócrino em ação. Comenta a importância da puberdade para os seres humanos. Por que esse período de tanta transformação é importante para o ser humano? O que você acha? Responda aí com as suas palavras. Não esquece, é claro, depois, né, de compartilhar, socializar isso com a sua turma, com o seu professor ou a sua professora, para que vocês vão
aprendendo juntos aí, tá? Então já retornamos aqui para nossa correção. E então, qual a finalidade, a importância da puberdade para os humanos? Por que a gente precisa passar por essa fase? Todos passam, inevitavelmente, né, por essa fase. Por que ela é tão importante assim? Então, é uma fase de transformação que é necessária para a manutenção da espécie humana. Como assim? Por que ela é necessária para continuar a existir a espécie humana? Porque é justamente nessa fase, na puberdade, através dessas mudanças, que a gente atinge a capacidade de reprodução. Então, a puberdade é o momento em que o nosso corpo está deixando de ser criança
e está se transformando num corpo adulto. É esse momento que nós atingimos a maturidade sexual. Não quer dizer que a gente está pronto, né, com maturidade mental para ser pai e mãe, não é isso. Mas a maturidade sexual, o corpo humano, ele fica pronto, então, apto para a reprodução nessa fase, né, a partir da puberdade. Então as meninas vão passar a ovular, a ter ciclos menstruais regulares, o menino, né, passa a produzir lá os seus espermatozoides, e aí então a reprodução humana pode acontecer a partir desse momento. Então por isso que a importância aí dessa fase é muito mais do que nos transformar em adultos, mas ela tem relação então com a manutenção da espécie humana, em garantir a reprodução e garantir assim a continuidade da nossa espécie. Nesta aula, então, nós falamos sobre o conceito de puberdade. Então, lembrando aqui, a puberdade geralmente tem início por volta dos 12 anos, né? É muito relativo de pessoa para pessoa, mas ela é o momento em que a gente vai deixar de ser criança e começar a transformação para a vida adulta. É um período de transição. É um período de muitas transformações, muitas mudanças no nosso físico, tá? Então essas mudanças físicas nas meninas, como a gente viu, costumam ser, né, o desenvolvimento das mamas, os pelos que nascem nas regiões íntimas, a cintura da menina também afina nessa fase. Na menina também, né, ainda a chegada da menstruação. Nos meninos, quais são essas mudanças físicas que a gente viu? Então, o nascimento dos pelos nas regiões pubianas, também na região da axila, do rosto, né, a barba e o bigode, o engrossamento da voz, o alargamento dos ombros, o aumento do volume aí da massa muscular. Então, essas são algumas das transformações, embora possam acontecer outras, tá? Adolescente costuma reclamar de espinhas, né? Espinha é porque nesse período a ação desses hormônios todos promove aumento da oleosidade da pele. Então tudo isso, todas essas mudanças corporais que acontecem, lembra aí que elas estão acontecendo para permitir que o nosso corpo atinja a maturidade sexual, ou seja, para que nós sejamos capazes de nos reproduzir. E todos os seres vivos têm essa característica. Através da reprodução, vão garantir a continuidade da sua espécie. Espero que você tenha gostado dessa aula. Obrigada pela sua atenção e até mais!